Se vamos falar de Alto da Compadecida, é claro que não podemos deixar de citar o João Grilo, também o Severino, o casal, o bispo e o padre, porque eles vão ser julgados aí no purgatório por Jesus, o diabo e a Nossa Senhora. Mas será que pela lei dos homens eles seriam condenados? Oi gente, se além da imagem, antes que eu conheça o Camulhão em pessoa, se inscreva aqui no canal e deixe seu like, nem que seja aí por pena. O Alto da Compadecida foi feito por Ariano Suassuna, ficou tão, mas tão famoso que foi criada uma minissérie dele. Dessa minissérie saiu o filme que a maioria conhece, que fala justamente sobre Chicó e João Grilo, em que os dois ficam dando golpe em todo mundo, que eles trabalham ali para os patrões que não são muito bons. Aí, ao caso com o padre de enterro, tem cangaceiro. Também o Chicó prometido para uma que é de um cara super rico, um fazendeiro. E eu vou dizer que a história é fenomenal. Tem muitos pontos de direito. Tem também a parte do enterro da cachorra, eles falando ali com o padre, chegando a enganar um cangaceiro. É praticamente comparado aí a Virgulino, se vocês não conhecem. Com a gaita que desmata, até eu vou gostar de matar esse povo. O casal, que eram os patrões aí do João Grilo e do Chicó, que tratavam eles muito ruim, acabaram falecendo nas mãos do cangaceiro, que era como se fosse um cúmplice do Severino. E também ele acabou fazendo isso com o bispo e com o padre. O protagonista, João Grilo, também acaba falecendo. Ele pega e vai lá no purgatório, que tem muita gente rezando com velas, e encontra aí os seus patrões, os padres e o Severino. Eles estavam lá para quê? Para serem julgados por Jesus, ali o diabo como se fosse um promotor, e também a Nossa Senhora. Depois eu vou contar como ela foi chamada, o que aconteceu. E ao meu ver, isso tudo acontece assim como se fosse um julgamento, que o Jesus é o juiz, que o diabo é o promotor e que a Nossa Senhora acaba sendo advogado deles. Começa com o ser aí de baixo aparecendo, falando com todo mundo, e quando aparece o juiz, que é Jesus, ali no trono dele, pega e pede para ele falar que todos os crimes, dizer ali, acusar todos eles um por um. Eu já estou na beira de ter uma piloura com esse fedor. Nesse caso, todas aquelas pessoas que estavam lá de vela e tal, como se fossem figurantes, elas nem sequer aparecem nessa parte, elas não são julgadas, acho que vão todo mundo pro céu na hora, ou lá pra baixo, não sei o que aconteceu. Mas no fim só tem sim os 5 camulhão, como eles chamam. Primeiro começa com o bispo dizendo que ele faz tudo por dinheiro, que acabou enterrando uma cachorra por conta de 6 contos. Isso é muito pouco, e também falou sobre cargo. Disse que no livro dele isso era proibido, porém ele fez isso por conta de dinheiro. É que você achava que era, e depois de repente passou a achar que não era. Ele é uma pessoa arrogante com os pobres, super aí bondoso, maravilhoso com quem tem dinheiro. No caso da arrogância também é falado do padre, não além do enterro, de ter feito contra o livro que ele mesmo tinha escrito. O que é que acontece? O diabo diz que isso não é certo pela lei, por tudo. Nesse caso não é crime, porque o padre pode sim às vezes fazer alguma coisa que não é tão convencional, porque ele participa de velórios, sim, ele reza ali na hora. N coisas que eles têm que fazer. Não é com uma pessoa, é com um cachorro. Só que nesse caso tudo é dito aí como se fosse em um livro, uma lei deles, que comenta, mas às vezes que você pode cobrar, o que pode ser feito, o que é considerado ilegal. Diz que se a comunidade achar que o padre, o bispo são arrogantes, que eles só fazem tudo por dinheiro, que eles não estão pregando a palavra de Deus, não estão sendo coerentes com o que eles aprenderam no seminário, nesse caso tem que chamar aí os superiores, o clérigo, ou não sei, até lá o pessoal do Papa, para eles poderem julgar esses dois, e eles podem até perder a batina e não poder mais fazer nenhuma função de um padre, de um bispo. A única coisa que eles não são proibidos nesse caso é de ouvir a confissão de quem aí está para falecer, dar seu último suspiro. Então só para dizer que vai ser algo administrativo ali por fora deles perder a batina, mas na nossa lei, no Código Penal, não tem falando sobre isso. Velhacaria! Arrogância com os pequenos, subserviência com os grandes. Tem que comentar que antes de eles falecerem, o cangaceiro fala que quer que eles, aí ouçam a confissão dele, que o perdoam antes do cara tirar a vida deles. Nesse caso é o contrário do que eles são obrigados de ouvir uma confissão, mas é se o cara que vai dar a confissão
vai ali perder a vida, vai ali dar o seu último suspiro. Não ele aí tirar a vida dos padres e eles serem obrigados a ouvir a confissão. Queria que antes de atirar, o senhor me perdoasse meus pecados, vice? Porém, os dois decidiram sim, deram ali o perdão, fizeram as palavras de Jesus na hora que estava na cruz, de Deus porque me abandonaste, de eles não sabem o que fazem. Essas frases que a gente conhece, pra quem aí é católico, quem é evangélico, quem conhece da Bíblia, ouviu algum filme, alguma coisa assim nesse sentido. Quer dizer mesmo esse detalhe deles. Também teve o casal que eram patrões terríveis, que deixavam os dois ali, o João Grilo, com fome pra dar comida pro cachorro. Então eles não priorizavam os dois. Pode ser aí ser considerado como escravidão. Porém, eu acho que não é muito porque eles recebiam alguma coisa, alguma quantia. Mas também assim pode ser trabalho escravo. E eles aí pagaram uma boa pena por ter feito isso com eles. Bife passado na manteiga pra cachorra e fome pra João Grilo. Sofreram processo trabalhista por conta disso, de pedir indenização. Tem várias coisas que o João Grilo poderia fazer. Tem algo muito importante também que diz que a mulher traiu ele, o marido, várias e várias vezes. Isso é mostrado no filme. Nesse caso tem uma observação que no Código Penal, do artigo 240, tinha assim falando sobre quando você comete adultério, sendo aí homem ou mulher, porque antigamente era só mulher, davam de 15 dias a 6 meses, porém depois eles revogaram, condena isso para ser um crime, porém na área civil, ali na familiar, na hora que vocês se divorciarem, pode sim pedir uma indenização se tiver aí um vexame, se foi algo muito constrangedor, e nas duas esferas. Então sim, eles poderiam ser condenados. Outra bem interessante, que é o Severino, ele é como se fosse... Outra bem interessante é o Severino, é como se fosse um tirador de vidas de aluguel. Aniquilou mais de 30 pessoas, o próprio diabo ali fala que foi isso, que é muito simples. Acuse Severino. E precisa... Matou mais de 30! Assim, não é novidade nenhuma, principalmente para quem vê meu canal, que você... fazer isso com 30 pessoas, mesmo se você for contratado de aluguel, e por isso, dependendo como foi, você vai pegar pelo 121, simples, e também pode ser o qualificado, que podem chegar a 30 anos. O engraçado é que ele foi enganado pelo João Grilo e morreu, e ele ficou muito, mas muito surpreso, quando simplesmente o caramulhão ali fala, o João Grilo simplesmente incomodou o seu falecimento. Arquitetou a morte de Severino. O último e não menos importante, na verdade, eu acho que é o principal, é sim João Grilo, que ele fala ali que ele fez estelionato, que ele sim premeditou aí o falecimento do... Que ele premeditou o falecimento de Severino, que eu falei que ficou surpreso. Ele aplicou golpes muitas e muitas e muitas vezes. No filme não aparece quase nenhum, mas isso sim, existe. Ele e o Chekhov fazem muitos anos isso. E ainda digo sim que ele tem culpa no cartório pelo falecimento Severino. Ele vai pagar pelo 121, ainda vai ser qualificado por conta aí de traição, de emboscada, de simulação, porque ele enganou o cara. É pra nunca mais morrer. Sério mesmo que a polícia lhe fizer. Também estelionato do 171, que aí vai pegar não sei quantos no total. Muitas e muitas vezes, nem sei quantas, nem você nem ninguém, talvez só Ariano Suassuna, mas a gente não vai saber, né, porque ele não está mais nesse plano. Vendeu um gato pra mulher do padeiro dizendo que ele botava dinheiro. Então é isso, o promotor faz a sua acusação, mas quem que vai defender todos eles? Eles têm que se defender sozinhos? O spoiler é que teve sim, porque o João Grilo chamou Nossa Senhora, que intercedeu por todos. Ela comentou que na hora do falecimento do casal, eles pegaram e se arrependeram. Ela disse que o Trump queria perder ele aos pouquinhos. Não queria ver o falecimento do outro, então eles acabaram. Um ficou na frente ali, né, pra uma bala acertar os dois. Nossa Senhora fez a defesa dizendo que se a própria pessoa que é ofendido perdoou, por que eles iam julgar? Também comentou que o padre e o bispo aí perdoaram o seu algoz antes deles falecerem. Então sim, foi o glorioso deles, foi o que ela comentou. Na hora da morte, eles também tiveram a sua revelação. E assim foi, mas não decidiram nada, Jesus não falou nada. O próximo foi o Severino,
que aí foi o que mais tirou a vida do pessoal. Simplesmente o juiz ali comentou: ele desde criança ele viu seus pais tendo a vida tirada por outras pessoas, conheceu a violência desde cedo, por isso acabou fazendo o mesmo. Mas ele acabou ali voltando, acho que ele foi pro céu, não lembro se ele foi pro céu ou voltou pra terra. Os outros 4 ali estavam esperando o que iam decidir, o casal, o padre e o bispo. O João Grilo disse: deixa os 4 ali ficar no purgatório, que é muito melhor do que estar com um cramulhão. O Grilo simplesmente confessou tudo o que ele fez, disse que sim, ele tem que ir no inferno, tava lá indo lá pro lugar que tinha um monte de alma. Nesse caso, pela nossa lei, pra ele ter confessado, ia dar uma diminuição de pena, mas não ia perdoar. Aí Nossa Senhora começou a dizer várias coisas: você foi pobre, foi assim que você aprendeu, os caras foram muito ruins contigo, os patrões também. Então essa foi a sua forma de poder aí se dar bem. Nos momentos de fome, quando você tá com muita fome e você furta algo, você faz uma coisa que deveria ser crime, por exemplo, ele enganou alguém pra ter a comida, pode sim ser considerado como estado de necessidade, porque você fez aquilo pra sobreviver, literalmente. Por isso pode sim aí não ter uma pena, ser perdoado, não ser crime. Mas ele fez isso a vida inteira, tendo ou não tendo. Em alguns casos, ele ia ser sim penalizado. A senhora comentou sobre isso, então decidiram que ele vai voltar pra terra. Terminou assim, aí o Chicó viu ele e tudo, né? Ficou aquela coisa feliz. É isso, é sobre isso que eu tava comentando. Teve julgamento, eu não falei muito sobre as partes de julgamento em si. Eu queria falar se aquilo seria ou não crime aqui. Então é isso. Muito, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos. Tchau.